Olá, gente! Tô aqui mais uma vez e hoje eu quero falar com vocês sobre vigiar e orar, né? Então, vamos para a palavra. Vamos começar pela palavra em Mateus, capítulo 26, versículo 41, que diz o seguinte: Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, Jesus estava alertando os discípulos que eles deviam estar atentos, vigilantes e em oração, né? E aqui, quando Jesus fala a gente vigiar e orar, a gente tem que sempre lembrar, né? Que o E significa que você está somando. É vigiar e orar. É que nem fala jejum e oração. É jejum e oração. Então, não é só vigiar sem orar e não é só orar sem vigiar. Porque, às vezes, a pessoa é uma pessoa vigilante, uma pessoa observadora, e observa e cria um monte de teorias e um monte de ideias na mente, na cabeça, e acaba ficando aquela confusão e não sabe para onde é que vai. Por quê? Porque tá só observando, tá só vigiando, né? Mas não tá orando, não tá falando com Deus, não tá colocando na mão de Deus, né? Porque a gente tem que sempre estar atento, né? A tudo que acontece à nossa volta, nos nossos relacionamentos, nas nossas interações sociais, assim, de forma geral, no que a gente assiste, né, no conteúdo que a gente consome, né, como entretenimento, nas nossas leituras. Então, em tudo que a gente faz, a gente tem que estar atento, né? Tem que estar atento e sempre em oração. Sempre orando, conversando com o Senhor, né? Pedindo o direcionamento, né? Porque às vezes a gente quer tomar uma decisão baseada nos nossos sentimentos, baseados no que a gente acha que é melhor, né? E acaba que muitas vezes o nosso coração acaba nos enganando e a gente acaba sofrendo desnecessariamente, porque se a gente perguntasse para Deus, o Espírito Santo ele nos revelaria, nos daria discernimento, nos daria um direcionamento correto para que a gente não precisasse passar por alguma situação desagradável que a gente já tenha passado e com certeza eu acho que você deve ter passado por algumas, eu também. Então, quando a gente tá atento e tá em oração, tá pedindo sempre o direcionamento de Deus, é muito difícil a gente errar, né? É muito difícil, porque tá sempre indo de acordo com a vontade de Deus. Mas quando a gente se deixa levar pelas nossas emoções, pelos nossos impulsos, pelo nosso coração, que a gente sabe que é enganoso, aí é certo de dar problema. É bem provável que algo errado não dê certo, por causa que a gente não tem, né, aquela convicção de que Deus está no negócio, de que Deus está aprovando o que a gente está fazendo. Se Deus não está aprovando, então não vai dar certo, né? Então sempre temos que estar vigiando e orando. Em 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 8, Pedro nos fala que o inimigo está sempre a derredor, está sempre na volta, procurando alguém que possa devorar, né? Então, isso também é um alerta para a gente se lembrar que a gente tem que estar sempre vigiando em oração, por causa que o inimigo só está aguardando uma brecha. E às vezes uma brecha pode ser uma coisa tão boba, pode ser uma roupa que ficou um pouco indecente. Às vezes pode ser um filme que você está assistindo que é indecente. Às vezes pode ser uma música. Às vezes pode ser uma pessoa que falou alguma coisa e acabou te afetando emocionalmente, né? Acabou te magoando ou acabou te irritando, né? Fazendo que haja um rancor, alguma semente de amargura no teu coração. Então a gente tem que estar sempre atento a essas coisas e colocando elas em oração, né? Quando a gente vê que tem alguma emoção desregulada, alguma coisa que não tá batendo, que não tá indo de acordo com a palavra, a gente tem que orar e tem que falar com o Senhor e pedir que o Senhor nos ajude, que nos dê direcionamento, que nos dê discernimento para a gente entender o que está acontecendo, né? E para que a gente possa tomar a decisão certa e continuar, né, andando de acordo com a vontade de Deus, que a gente sabe que é boa, perfeita e agradável. Eu amo essa passagem, então eu não canso de repetir. Eu acho que em quase todos os meus vídeos aqui, você já viu alguns, já vê que em quase todos eu falo isso, né? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porque isso é verdade e a gente não pode esquecer disso nunca, né? Porque quando a gente coloca na mão de Deus, deixa que Ele decida e obedece o que Ele está falando, não existe
a opção, não existe a possibilidade da gente, como é que eu vou dizer, ficar infeliz, né? Ficar, não, Deus tomou essa decisão errada, eu não vou fazer isso porque eu vou ficar infeliz, ou faz e ficar emburrada e ficar infeliz, descontente. Não existe, gente, porque a vontade de Deus é muito melhor que a nossa, né? A gente sabe que as nossas vontades são guiadas pela nossa carne, né? Pelos nossos olhos, pelas nossas cobiças. E nada disso é bom para nós, quase nada disso é bom para nós, né? Então a gente tem que sempre ouvir a vontade de Deus e obedecer. Então nós temos, resumindo, que estar sempre, sempre vigiando, sempre atentos ao que nós estamos fazendo, ao que nós estamos falando, a como nós estamos nos comportando, se nós estamos sendo, né? O que nós devemos ser, que é imitadores de Cristo. Se nós estamos tentando o reino de Deus quando a gente está trabalhando, quando a gente está estudando, quando a gente está numa loja comprando alguma coisa, quando a gente está interagindo com alguém socialmente, a gente está representando Cristo, a gente está representando o reino de Deus, né? Então a gente tem que estar atento em cada detalhe da nossa vida e sempre em oração, porque a oração é o nosso elo de comunicação com o nosso Pai, é o nosso elo de relacionamento, né? Através dela a gente vai aprofundando o nosso relacionamento. Através da oração a gente vai conhecendo mais a Deus, vai nos entregando, vai aprendendo a ouvir a voz de Deus e a obedecer. E é isso que nós temos que fazer todos os dias, né? Ouvir e obedecer. Então, o que eu quero dizer é, vigiem e orem, né? Porque a carne é fraca, a gente sabe que o espírito milita contra a carne todos os dias, é carne milita contra o espírito, todos os dias é uma guerra, e nós temos que estar sempre atentos, sempre lutando contra a nossa carne. E vigiem e orem também para que não caiamos em tentação, para que seja o que for que vier para nos tentar, né? Nós venceremos essa tentação em nome de Jesus. Continuaremos focados no nosso alvo, né? Que é Jesus, que é o céu. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comenta, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E se você gostou também, compartilhe para alguém. E é isso, Deus abençoe vocês e até a próxima.